Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou passar um tutorial para vocês de como fazer esse efeito neon aqui em letreiros 3D. É uma técnica bem tranquila e nesse tutorial eu vou te passar então bem detalhadamente como trabalhar dessa maneira e como fazer para que ele fique com esse efeito aqui. Então vindo aqui para o SketchUp eu já renderizei essa imagem com o letreiro posicionado na parede, porém sem o efeito da iluminação, só para você ver como é que fica, então sem esse efeito, né? O letreiro já está posicionado aqui. E esses blocos aqui a gente baixou no 3D Warehouse, tem um alfabeto completo para letreiro neon, você pode procurar lá, mas se você quiser fazer o download desse letreiro já configurado, eu vou deixar o link do download aqui na descrição. O link vai lá para o nosso Instagram, é uma ação que a gente fez de compartilhe e ganhe. Então se você quiser, né, tiver interesse em baixar, a gente deixou já lá o alfabeto inteiro desse letreiro configurado para download. Eu vou deixar o link ali, você pode conferir depois de assistir esse vídeo. Então eu posicionei aqui, já fiz esse render para a gente poder visualizar. E aqui, para você se localizar um pouco melhor, eu estou trabalhando com uma função do V-Ray dentro dos settings em Render Output. Eu estou trabalhando com essa função Safe Frame. Então aqui você vai visualizar que eu estou com duas faixas pretas aqui nas laterais. Isso é uma dúvida muito comum que a gente recebe, então só para você saber que isso é dessa função aqui. E ele está me dizendo então que o V-Ray vai renderizar apenas o que tiver aqui entre essas duas faixas pretas. Então só para sanar essa dúvida aí e você não achar talvez que você precise ter isso aqui também no seu V-Ray. Isso aqui é uma opção que você pode habilitar aqui no Render Output. Então vindo aqui para as configurações então do letreiro neon, eu vou fechar aqui esse render e eu vou vir aqui para as luzes do V-Ray. Aqui vocês podem perceber que eu tô então com a iluminação já dessa cena, né, da configuração que eu estava trabalhando, e eu ainda não tenho essa iluminação então aqui do letreiro neon. Eu queria comentar que tem uma outra maneira da gente fazer esse tipo de letreiro, que é utilizando o material emissivo. Porém, eu não recomendo que você utilize esse tipo de configuração. Ele pode acabar pesando um pouquinho no seu render e não é o mais indicado. Aqui a gente vai trabalhar com uma ferramenta chamada Mesh Light. Inclusive tem um outro vídeo que a gente já falou sobre ela aqui no nosso canal. Eu vou deixar o card aqui em cima caso você queira conferir, onde a gente aplicou a Mesh Light em uma luminária para criar um efeito realista. Se você quiser conferir, você pode clicar ali em cima depois. Então aqui pra gente trabalhar dentro desse letreiro, eu queria te comentar uma coisa também, que eu tô trabalhando aqui com a palavra repetida, então tem 3 vezes esse mesmo letreiro, e para fazer isso eu fiz um grupo e depois eu criei um componente. Porque quando eu clicar 2 vezes para entrar nesse componente e eu aplicar o efeito em uma letra, ele vai aplicar nas outras também. Então eu não preciso fazer isso todas essas vezes aqui, eu vou fazer apenas nesse primeiro e ele já vai aplicar então nos outros 2 que são uma cópia. E caso você não saiba como criar um componente, é só você clicar com o direito do mouse sobre algum bloco aí da sua cena e aí você vem aqui nessa opção fazer um componente. Aí é só você criar, dar um OK ali e ele já vai ter criado então, e o componente serve justamente para isso, para quando a gente editar em um deles, né, editar no primeiro ou então no segundo, ele já vai aplicar essa edição a todas as unidades aí desse componente. Então você pode replicar ele várias vezes e todos eles vão receber esse mesmo ajuste que você fizer em uma das unidades. O que vocês podem perceber é que eu cliquei no segundo, no terceiro e todos vão sempre aplicar então esses ajustes a todas as unidades. E aí, pra gente fazer isso, então a gente pode até voltar aqui e entrar dentro desse componente. E aí, pra gente aplicar o efeito da Mesh Light, a gente precisa chegar até o bloco onde a gente quer aplicar. E só para você saber, a gente não consegue aplicar esse efeito em todas as letras de uma vez só. A Mesh Light, ela fica aqui em cima, junto com essas ferramentas do V-Ray, que caso não estejam aparecendo para você na sua tela, você pode precisar vir aqui em Visualizar, barras de ferramentas. Aí você rola essa lista aqui até embaixo e seleciona essas opções aqui do V-Ray. Aí pode ser que essas janelas aqui apareçam em algum lugar aí da sua tela. Mas então a Mesh Light fica junto com as luzes e a gente não consegue aplicar ela sobre o componente. Vocês podem perceber que ela fica aqui, ela é esse último ícone e ela ficou desabilitada. Então para eu aplicar eu preciso entrar no componente ou no grupo. E aí quando eu seleciono um grupo único, ele aplica a Mesh Light. É importante você saber também que o contrário não pode ser feito. Você não poderia aplicar numa face, por exemplo. Aqui eu entrei dentro do grupo, né? Não consigo aplicar na face. Eu posso aplicar apenas em um grupo, mas não posso aplicar em um componente. Então é importante saber isso. Então a gente entrou aqui, selecionou o grupo da letra que a gente quer aplicar. E a gente vem aqui então e clica em converter a uma Mesh Light. Automaticamente quando a gente faz isso, por a gente ter criado um componente, ele já aplicou então em todas as cópias. E também aqui a gente pode perceber no Asset Editor, aqui na barra do V-Ray, que ele já criou então uma Mesh Light, que é essa luz aqui que a gente criou.
Caso você não esteja visualizando essa janela aqui também, você pode vir aqui nesse primeiro ícone do V-Ray e ele vai abrir aqui já na questão das luzes, ou então você pode clicar nesse ícone aqui. E para a gente verificar então as informações dessa Mesh Light, a gente pode clicar nessa flechinha aqui à direita e ele vai abrir então mais informações aí para a gente continuar configurando. Antes de configurar, eu vou aproveitar e já vou criar a Mesh Light então para as outras letras aqui do meu letreiro. Caso você tenha um letreiro único, né, de alguma palavra já formada, você vai precisar criar só uma vez. Aqui no caso eu tenho as letras separadas, né, esse conjunto de blocos é um alfabeto separado, então dá para criar qualquer palavra que você quiser. E aí então eu já apliquei então a Mesh Light a todas as letras, ele já aplicou aqui nas cópias do componente também. Aqui é interessante que a gente renomeie, né, eu vou renomear rapidinho aqui e eu já volto aqui pro vídeo. Renomeei aqui as minhas letras já. Eu gosto de trabalhar dessa maneira, porque às vezes isso pode dar um pouco mais de trabalho, mas se a gente estiver trabalhando com muitas Mesh Lights, pode ser difícil depois de localizar. E como a gente tinha só 4 letras aqui, eu acho bem tranquilo e fica bem mais organizado, né? Fica bem mais fácil de trabalhar. Então, aqui a gente já criou então as Mesh Lights, já renomeou elas. Agora a gente pode partir então para as configurações que são muito simples. Aqui o que a gente vai fazer é basicamente, eu vou abrir aqui um pouquinho mais, vou aumentar minha janela, vou vir aqui em opções. Aqui a gente vai deixar exatamente como é que tá. Aqui também nas unidades a gente vai deixar o default. Geralmente aqui eu recomendo que você mude para watts ou para algum outro tipo de especificação seguindo o seu projeto luminotécnico, mas aqui como essa cena é uma cena de estudos, eu vou deixar aqui em default mesmo e vou tentar ir calibrando o resultado depois aqui a partir dos meus testes. Mas se você tiver um projeto de luminotécnico, eu recomendo que você siga aí por essas unidades que você tiver no seu projeto. Então, vindo aqui, a única coisa que eu vou mudar mesmo, antes de fazer um teste, é mudar a cor. Para mudar a cor dessa Mesh Light, você pode simplesmente clicar sobre esse quadrado aqui ao lado da intensidade dessa Mesh Light, ou então você pode vir aqui nas configurações, aqui também tem a cor e intensidade, que são as mesmas informações que a gente vê aqui. Então eu vou clicar aqui, só para diversificar um pouquinho, vou clicar aqui sobre esse slot de cor, né, sobre esse retângulo que está me indicando que é uma luz branca, e aqui eu posso fazer duas coisas, eu posso colocar a cor clicando e arrastando aqui sobre esse quadro de RGB, ou então eu posso vir aqui embaixo e mudar para uma temperatura em Kelvin, e aqui também é interessante que a gente siga o projeto de luminotécnico. Como eu comentei aqui, eu estou trabalhando com uma cena de estudos, então aqui eu vou trabalhar com 2500. Eu vou colocar esse valor. Vocês percebam que ele já mudou a cor, então, correspondente a 2500 Kelvin. E aqui ele já nos deu um preview, então, de como que tá ficando essa luz. Esse preview aqui, ele não é muito preciso, mas é interessante pra gente perceber já que mudou, então, do branco para amarelo a gente já vê alguma diferença. Eu vou fechar essa janela. E aí, eu vou querer que todas essas letras tenham a mesma cor. Claro, pode ser que você não queira isso, então você pode clicar em cada uma e colocar a cor que você quiser. Ou então, se, assim como eu, você quer que todas tenham a mesma cor, você não precisa entrar e aplicar a cor como a gente fez na primeira. A gente pode só copiar essa cor para as outras da seguinte maneira. Eu vou clicar e segurar sobre essa corzinha aqui ao lado da intensidade, e quando eu arrasto, vocês percebam que ele já está copiando. E aí eu posso colar, então, e fazer o mesmo processo para as outras. Quando eu solto, ele já está aplicando, então, essa cor a todas as luzes aqui da minha lista, onde eu larguei a cor. Eu poderia colocar nas outras, né, se eu quisesse, mas não é o caso. Mas esse processo é bem interessante, ele vai te facilitar bastante aí dentro do V-Ray. E aí depois, então, que a gente coloca a cor, a gente poderia mudar a intensidade, mas eu recomendo que a gente sempre comece com esse valor aqui para fazer um teste e aí ver como é que tá ficando. Eu vou abrir aqui o meu render pela Frame Buffer, né, que eu já tinha feito. E eu vou clicar aqui nessa chaleirinha com um retângulozinho vermelho, que é o Region Render, e eu vou clicar e arrastar sobre essa região aqui da minha cena, porque eu vou querer renderizar apenas essa parte aqui, né? Não tem necessidade de renderizar tudo, só pra gente ver como é que tá ficando mesmo. Eu vou fazer um teste e eu já venho aqui pra te mostrar como é que ficou. O render acabou de finalizar, e aqui a gente pode perceber que o efeito já fica bem legal. E eu queria comentar contigo que esse efeito aqui, nesse teste que a gente faz, ele vai depender de diversos fatores, e o mais importante deles é a tua iluminação natural, ou então a outra iluminação que tu já tem na tua cena. Se tu estiver trabalhando com uma cena completamente escura, algum ambiente um pouco mais escuro, que tem esse estilo um pouco mais escurecido mesmo, com paredes mais escuras, ou enfim, com pouca iluminação, pode ser que o efeito fique bem diferente do que está acontecendo aqui. Mas aí o que você vai ter que fazer é calibrar realmente
é esse número aqui da intensidade, você pode aumentar ou diminuir, ou se o seu ambiente também for mais claro do que esse meu aqui, pode ser que fique muito estourado, e também pode acontecer então o contrário, né? Você tem que diminuir esse valor aqui. Então, tudo é na base do teste, tá? Não leve em consideração apenas esse valor aqui como regra, você vai ter que testar nas suas imagens para ver o que vai ficar melhor. Mas agora eu quero te mostrar a parte mais legal de se trabalhar com a Mesh Light, na minha opinião, e de fazer esse tipo de letreiro neon, então, para dar aquele efeito mesmo de um glow, né? Aquele efeito de que a luz tá brilhando, e que é um efeito muito bonito, que fica muito legal. Pra gente chegar nesse efeito, a gente vai vir aqui na nossa própria Frame Buffer, e a gente vai vir aqui nessa parte da barra inferior. Ao lado aqui do progresso do render, tem uma janelinha que se chama Lens Effects. Quando a gente clica aqui, ele vai abrir essas informações, então, das Lens Effects, que são efeitos de lente que o V-Ray nos oferece. E aqui a gente consegue ativar o efeito de Bloom e Glare, que é esse efeito, então, de que essa luz está brilhando, né? Que está com esse efeito aí de luz ligada. Então, eu vou habilitar aqui, e quando a gente clica, ele já vai aplicar, então, algum efeito. Aqui, provavelmente, eu já tinha mexido, mas se você quiser também, você pode ir testando aí no seu computador. Eu vou resetar aqui para ver como é que ficaria do zero, só pra gente ver. Ó, ele ficaria mais ou menos assim, né? Não muda tanto também. Mas aí aqui a gente consegue ir mexendo então. Aqui a gente pode mexer principalmente no tamanho, na intensidade e no bloom. O bloom, quando eu mexer aqui, vocês podem perceber que ele vai afetar também as janelas. Pode ser que fique bem sutil isso, mas isso, quando tu vai aumentando depois a intensidade também e o tamanho, você vai ver que ele vai afetar também a iluminação natural. Então tenha cuidado, né, para não ficar muito exagerado, porque às vezes a gente se empolga, quer colocar os efeitos ali, mas acaba ficando meio estranho. Então, né, utilize isso aqui com moderação, mas não deixe de utilizar, porque aqui a gente mal mexeu, né, eu mal mexi nesses parâmetros e já dá um efeito bem diferente. Dá pra comparar aqui, eu vou desabilitar. Ó, já dá um efeito bem diferente, né? Já deixa bem mais realista. E com esse toque final do Bloom e do Glare, a nossa iluminação com efeito neon já tá finalizada. Eu vou desabilitar aqui o Region Render só para sair esse retângulo vermelho. E aí vocês podem perceber que já dá esse efeito bem mais legal, né? Se você fizer isso daqui com o material emissivo, você vai ver que não vai ter esse mesmo efeito. Então eu recomendo muito que você utilize sim a Mesh Light, né? Assiste esse vídeo novamente se você ficou com alguma dúvida, você vai ver que é bem tranquilo. Ou se ficar com alguma dificuldade, você também pode deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo. E aí você pode ver que, utilizando esse efeito aqui, a gente consegue um efeito bem realista, né? Fica bem legal e realmente passa essa sensação, né, de um letreiro neon. Então, aqui a gente pode, né, dar como finalizado, a gente pode até salvar essa imagem. Quando você clica aqui nesse disquetezinho, ele vai salvar a sua imagem, ou se você quiser clicar e segurar, você pode aqui e salvar arquivos separados. E aí, se eu não me engano, ele vai salvar também a imagem sem o efeito do Bloom e do Glare. Mas você pode desabilitar, salvar várias opções, pode mexer aqui, fazer um pouco mais intenso, um pouco menos, salvar várias opções e escolher depois qual que você gostou melhor. Aqui ficou bem exagerado, vou tirar isso daqui. E aí, então, tá finalizado o nosso letreiro neon. Novamente, se você quiser fazer o download desse letreiro já configurado, eu vou deixar o link da postagem do nosso Instagram aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser deixar alguma sugestão, algum comentário, você pode escrever aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu curtir, né, caso você gostou, compartilhar com aquele amigo, aquela amiga ou colega aí que gostaria de ver esse vídeo e se inscrever aqui no canal também, que isso é muito importante pra gente. E eu te espero nos próximos vídeos.